Seguinte, hoje eu vim aqui nesse vídeo para poder falar para vocês do quão o hábito da leitura é importante até para a educação das nossas crianças. Você sabia disso? Pois é, fica aqui nesse vídeo que eu vou te falar melhor essa questão para que você entenda esses determinados pontos e como isso de fato vai fazer toda a diferença para a educação do teu filho. Porque é o seguinte, eu percebo ultimamente, nessa vastidão e imensidão de notícias que aparecem aí no mundo, que hoje é uma coisa muito mais disseminada do que antes, e assim, é muito positivo, é muito bom, essas notícias descentralizadas e distribuídas, é muito legal, é muito interessante, só que eu percebo que cada vez mais elas vão se tornando fake news, e fica muito difícil para as pessoas saberem o que é de fato uma notícia verídica e de fato uma fake news. E aí eu percebo que quem entra em vantagem de saber o que é um e o que é outro são as pessoas que têm já o hábito da leitura. Justamente por elas terem esse hábito e entenderem como é que se formula a notícia e também os fatos dela. Entende como é? Por isso é importante você adquirir o hábito da leitura. Não somente para essas questões aí, mas também para a questão da educação da tua criança. Porque é o seguinte, teve uma pesquisa que fizeram nos anos 80 nos Estados Unidos, onde pegaram um grupo de 42 famílias, certo? E aí o que aconteceu? Elas eram uma parte de pessoas que eram autônomas e outras que eram de outros tipos de trabalho, de outras áreas do ramo do trabalho, só que elas recebiam uma assistência do governo. E aí o que se viu no meio dessa pesquisa? Se viu que os pais liberais, eles estimulavam mais as suas crianças no começo da vida delas em até 30 milhões de palavras. E os pais que eram proletários, digamos assim, e que trabalhavam em outras partes das indústrias e também recebiam, no caso, não pode esquecer desse detalhe, de receber uma assistência social do governo americano, eles tinham esse mesmo tipo de incentivo, só que era menor para as crianças, ou seja, eles estimulavam as crianças em até 10 milhões de palavras no mesmo período. Aí você pode me dizer, Guilherme, mas isso está muito associado à condição social, não está associado a livros. Mas não para por aí. Viu-se dentro dessa pesquisa que os pais que eram liberais, eles tinham uma tendência maior à leitura. Ou seja, quanto mais livros em casa, mais a sua criança tinha um desenvolvimento mais adequado no ensino ou aprendizado dela. Entende como é? E detalhe, essas crianças que tinham essa defasagem, elas precisavam até de 41 horas a mais de estudos e reforço para se equipararem às crianças que estavam nesse âmbito mais preparado, que eram mais estimuladas pelos pais, no caso os pais liberais. E aí a gente percebe que isso daí não está associado somente pelo fato da questão de condição social, mas sim pelo hábito da leitura, pelo hábito do conhecer que o pai adquire. Entende como é? E aí isso vem aquela outra nuance que é muito comum e eu também já passei por isso na minha época de escola, que é o quê? Aquele pai que chega e diz assim, poxa, a escola poderia fazer isso, aquilo, outro, porque o Juninho não consegue aprender, ele não tem o hábito da leitura, ele não adquire isso. Aí você, pai que está aí do outro lado, que eu tenho certeza que você deva ser um desses pais, eu pergunto para você, você tem o hábito da leitura? Você adquire o hábito da leitura? E aí eu tenho certeza que você vai me dizer assim, Guilherme, mas eu não tenho tempo, minha vida é corrida, eu tenho que fazer milhares de coisas, quando eu chego em casa eu tenho um terceiro turno, eu sou assim, eu sou assado. Beleza, tranquilo, eu entendo os seus problemas, cada um tem os seus. Só que o seguinte, a questão da leitura, ela não está associada à questão de ter tempo, mas sim de dar um mínimo de prioridade possível a essa questão. Vou dar um exemplo e vou te ajudar nessa caminhada. Exemplo, pega um livro bem fininho, um livro de 50, 100 páginas, que seja do teu interesse. Eu vou pegar aqui um livro para demonstrar o exemplo para você. Não é um livro fino, mas vamos imaginar que seja assim. Aí o que acontece?
Pega o livro, aqui, tá aqui teu livro e tal e tudo. Faz o seguinte, abre na primeira página do livro e lê somente a primeira página. Exemplo, tá aqui a primeira página do livro. Aí você vai ver o título e ver todo esse texto aqui. Lê somente essa parte nesse primeiro dia. Quando for, fecha, deixa marcadinho e pronto. Vai ler no dia seguinte da mesma maneira. Vai lá, tá aqui marcado, né? Aí a primeira página você já leu e você está na segunda página. Aí você vai ler essa segunda página, após a leitura, você vai lá, marca o livro e fecha. E vai assim dia após dia. E se você tiver vontade de ler uma segunda página, vai com tudo. Abraça a tua causa e vai adquirindo ao longo do tempo esse hábito da leitura. Porque eu percebo que as pessoas elas querem fórmulas mágicas, principalmente relacionadas a essa questão, porque elas querem meio que ver coisas acontecendo do dia para a noite. Mas a gente tem que entender que coisas grandes se constroem ao longo do tempo e não é diferente para o hábito da leitura e a questão de ensino e aprendizado das nossas crianças. Sabe por quê? Porque a gente tem que entender que pouco a pouco a gente constrói coisas grandes. Algumas pessoas mais rápido e algumas pessoas um pouco mais gradual. Porém, entretanto, todavia, ambas estão fazendo ao longo do tempo, de acordo com o seu ritmo, algo grandioso. Então, gente, para essa questão não existe fórmula mágica. Para a questão que eu estou falando aqui de adquirir o hábito da leitura, para o teu filho adquirir essa questão, é você fazendo isso. Nem que você leia uma revista, um jornal, alguma coisa que envolva conhecimento, aprendizado ali, de você ler alguma coisa. Faça esse hábito todos os dias, para que, consequentemente, o teu filho perceba isso e também vá querer fazer essa questão. Porque a gente não pode esquecer que os primeiros espelhos de exemplo que as nossas crianças têm são pais, são mães, são todas aquelas pessoas que estão perto delas. Então, não está na hora de você adquirir um pouco desse hábito para refletir melhor, não só na tua condição, mas também na condição de ensino e aprendizado do teu filho? Pois é, pensa um pouco sobre isso e depois vem aqui me contar nos comentários sobre o que você achou e qual efeito isso daí te trouxe, porque é muito interessante eu saber isso de você, tudo bem? Então é isso. Se você gostou do vídeo, curte e compartilha com o máximo possível de pessoas. E não se esquece de deixar teu comentário aqui embaixo para eu saber quem é você, a gente poder trocar uma ideia aqui no nosso vídeo. E clica no botão de se inscrever e clica na sineta porque tem vídeos não todos os dias, é porque eu estou acostumado a dizer, porque lá no outro canal falava vídeos todos os dias e gravava vídeo todos os dias. Mas agora eu estou gravando um vídeo por semana, mas enfim. E é isso. Até o próximo vídeo.